Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo. Lembrando que a gente não tem tido mais o convite do IBP Feliz, porque eles estão indo às 18 horas para o seu culto. 1 Timóteo, capítulo 2, de 1 a 8, nós estamos encerrando aqui com esse texto, um olhar para a pessoa de Cristo Jesus. 1 Timóteo 2, de 1 a 8, diz assim: instruções acerca da adoração. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso fui designado pregador e apóstolo. Digo-lhes a verdade e não minto, mestre da verdadeira fé aos gentios. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Vamos orar? Pai, obrigado mais uma vez pela Tua palavra. Nós te pedimos, ó Deus, que ela venha realizar no nosso coração aquilo que é do Teu agrado. Que o Teu Santo Espírito tenha liberdade de nos quebrantar, para nos formar novamente à imagem de Cristo Jesus. É a nossa oração no nome precioso do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Meus irmãos, nós estamos falando sobre Cristo Jesus e nós meditamos aqui a respeito de como a igreja é a imagem de Cristo e como as pessoas veem a Cristo através da sua igreja. A igreja é, de uma maneira concreta, a presença de Cristo no mundo. O senhorio de Cristo, quando Paulo afirma que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, uma única maneira de se relacionar, de se aproximar e de servir a Cristo Jesus. E no domingo passado falamos sobre esta presença de Cristo em todos os lugares, porque todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. E Ele está em tudo, e mesmo naqueles que não o reconhecem ainda, o próprio Cristo se manifesta. Vamos lembrar de Paulo falando daqueles filósofos que tinham alguma coisa a respeito de Deus, ainda que não fosse completa o seu conhecimento a respeito do próprio Deus. Mas hoje eu gostaria de pensar a respeito daquilo que Paulo fala, dessa motivação que vem através de Cristo na nossa vida. A igreja é a imagem de Cristo, nós temos uma maneira de nos relacionarmos com Cristo através do seu senhorio, e nós precisamos aprender a perceber a presença de Cristo no mundo, mesmo naquilo que não está relacionado com a igreja. Eu queria pensar hoje com vocês, com a nossa igreja, a respeito do evangelho que nos une e nos impulsiona. Nós aprendemos pela manhã que o evangelho gera a igreja. É o evangelho que nos une. É o evangelho que nos torna irmãos e membros de uma mesma família. É o evangelho que consegue unificar os nossos sentimentos e ultrapassar as diferenças que existem em nós. Sejam de raça, de credo, de criação, qualquer diferença que possa existir entre nós, ela pode ser superada pela união em Cristo Jesus, porque somos o seu corpo. E se estamos debaixo do comando da igreja, do cabeça que é Cristo Jesus, se estamos debaixo do comando que é a cabeça, que é Cristo Jesus, isso faz com que nós possamos superar todas as diferenças. O evangelho nos une e nos impulsiona. Qualquer outro motivo pode criar divisão entre nós. Mas quando nós fixamos o nosso olhar em Cristo Jesus, como diz o escritor aos Hebreus, fixando o olhar em Cristo, então a igreja consegue superar todas as suas dificuldades, todas as suas diferenças. O evangelho nos une e nos impulsiona. Se você não tem o evangelho no coração, você não vai estar unido e nem se sentir impulsionado. Posso pedir para você repetir essa frase?
o Evangelho nos une e nos impulsiona? Vamos todos juntos? O Evangelho, de novo, mais bonito. Amém. O Evangelho nos une e nos impulsiona. É este o motivo pelo qual nós podemos caminhar como igreja, como família de Deus, como corpo de Cristo e como templo do Espírito Santo. Eu quero pensar com os irmãos, então, em 3 motivações que vêm diretas do Evangelho. Quando nós nos aproximamos do Evangelho, quando ele alcança o nosso coração, quando ele toma conta da nossa mente, ele vai fazer com que a gente caminhe numa certa direção. Conversava com alguém essa semana exatamente sobre esta questão, sobre como nós baixamos a régua com relação a uma conversão. Quando a gente olha os exemplos da Bíblia, encontramos pessoas que tiveram um impacto na sua vida tremendo quando se encontraram com Deus. E aquilo foi um divisor de águas. E a gente fala assim, eu nunca mais fui o mesmo desde o dia que eu tive um encontro com Cristo. Aquele cântico que nós cantamos, o segundo cântico, é um hino muito antigo, não é? Cegueira e vista, ó quão cego eu andei, e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Até o dia que eu vi a glória de Cristo. E aquilo tudo mudou a minha vida, a minha história, a minha trajetória foi transformada. E quando você traz o seu olhar para as personagens bíblicas, quando Abraão encontrou com Deus, quando Moisés encontrou com Deus na sarça ardente, quando Paulo encontrou com Jesus no caminho de Damasco, a sua vida foi cindida. E agora ele conta a história entre antes e depois deste encontro. Não dá mais para ser o mesmo. E este evangelho que nos une e que vai nos impulsionar, transforma isso na nossa vida, faz isso conosco. É impossível encontrarmos com Cristo, nos aproximarmos de Cristo, nos envolvermos com o Evangelho de Cristo e continuarmos as mesmas pessoas, andando nos mesmos caminhos. A primeira motivação que vem, e que para o qual o Evangelho nos impulsiona, é exatamente a união. O Evangelho nos impulsiona para a união. Você se lembra que o apóstolo Paulo, quando se converteu, ele imediatamente começou a pregar e assustou os crentes aos quais ele tinha ido prender. As pessoas ficaram desconfiadas. Nós tínhamos notícias que ele vinha aqui para nos prender. Agora ele está começando a pregar a fé que ele perseguia. Ele logo se uniu à igreja. Ele logo quis estar junto com outros crentes. Aquele carcereiro também, que viu todos os cárceres abertos e pensou que os prisioneiros haviam escapado, Paulo e Silas haviam escapado junto, ele falou, o que eu faço agora? O que eu devo fazer? Você precisa ser batizado, crer no Senhor Jesus Cristo e ser batizado. E essas pessoas então começam a se unir. E é por isso que o Evangelho gera a igreja, porque quem tem contato com o Evangelho quer estar próximo do Evangelho, quer saber mais do Evangelho, quer aprender mais do Evangelho, quer aprender mais sobre este Senhor que ele conheceu agora. Foi por isso que Deus, o próprio Cristo, chamou Ananias. Ananias, vá lá, você que é um crente mais maduro, você que já me conhece há mais tempo, vá lá orar por Paulo. Ele está lá de joelhos, ajoelhado, ele está lá jejuando, ele está orando, esperando que alguém fale com ele. E essa é a tarefa dos crentes mais maduros, ajudar os mais imaturos a crescerem na fé. O Evangelho nos impulsiona, e você, quando encontra esta mensagem do Evangelho, que diz no verso 5, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Esta mensagem única, esta pessoa única, esta experiência única, esta salvação única, que une a todos nós. Não temos experiências diferentes, não temos pessoas diferentes para conhecer, conhecemos um único Cristo. Um único evangelho, uma única direção, há um único cabeça na igreja, que é Jesus Cristo, que quer unir a igreja para poder impulsioná-la nos seus caminhos, nos seus desejos. Um deles ele apresenta neste texto. Há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E quando ele fala homem, ele está falando da humanidade de Cristo. Do fato de nós precisarmos conhecer a história de Jesus Cristo, os caminhos
que ele fez aqui na terra, como ele tratou aqueles discípulos, todas as pessoas que estiveram ao seu lado, aqueles que tocaram no seu manto, aqueles que subiram nas árvores, aqueles que o receberam em sua casa, aqueles que duvidaram do seu poder, aqueles que estavam caminhando e ouvindo sem poder ver o próprio Cristo, mas sabendo que ele era poderoso para realizar grandes coisas, aqueles que tinham mortos e que esperavam que Jesus o ressuscitasse. É assim que nós olhamos para esse Cristo que faz todas estas coisas. Se é uma coisa triste quando a gente começa a andar no caminho do Senhor, é encontrar os crentes descrentes. Os crentes que não creem. Os crentes que acham que orar não faz tanta diferença. Os crentes que acham que se submeter a Cristo, ao cabeça, não vai fazer tanta diferença. Os crentes que acham que Cristo parece, como nós aprendemos a semana passada, ou falamos a semana passada, que nós estamos mandando cartas para um endereço que não existe. Crentes descrentes do poder deste Cristo. E Jesus tem que e Paulo tem que lembrar a Timóteo, olha, há um só mediador, este Cristo que está registrado nos evangelhos, este Cristo em torno do qual as igrejas se reuniam para crescer na graça e no conhecimento de Cristo. O Evangelho nos une em torno de Cristo. Não existe numa igreja os que são a favor do pastor e os que são contra o pastor. Isso é um pecado terrível. Isso pode acontecer entre os bolsonaristas e os lulistas. Na vida de uma igreja, jamais. É a hora da gente falar assim, para trás de mim, Satanás, com essa história. A igreja de Cristo está reunida em torno da pessoa de Jesus Cristo. O Evangelho nos une em torno de Cristo, não de pessoas, não de ideias, não de projetos, não de visão, mas da pessoa de Cristo Jesus. Qualquer coisa fora disso é pecado, é pecar, é não discernir o corpo de Cristo. E é um pecado muito sério. O Evangelho nos une em torno deste único mediador entre Deus e os homens. O Evangelho nos une em torno de Cristo. A segunda motivação é a respeito da oração. O Evangelho nos impulsiona para a oração. Você vai se lembrar que os discípulos de Jesus pediram a Jesus, ensina-nos a orar, assim como João ensinou os seus discípulos. Eles viram que a oração era de suma importância. Eles perceberam que Jesus tinha uma dinâmica, estava na sua agenda orar. Era prática do seu dia a dia separar tempo para orar. Os grandes momentos do ministério de Cristo Jesus foram antecedidos de oração. Você vai lembrar lá em Mateus capítulo 4 que antes de iniciar o seu ministério, Jesus é levado, é impulsionado pelo Espírito para o deserto para orar 40 dias. E a oração estava envolvida o jejum também, né? Foi jejuar, orar, meditar na palavra de Deus. Talvez seja por isso que quando o diabo chegou para tentá-lo, ele tinha tão fresco na sua memória os textos bíblicos para rebater, para resistir às tentações do diabo naquele instante. Paulo fala aqui na sua carta a Timóteo, antes de tudo, isso é prioritário. Você vai lembrar também que quando os apóstolos foram questionados, ou surgiu um problema na igreja de Jerusalém entre as viúvas helênicas e as viúvas judias, os apóstolos fizeram questão que a igreja separasse homens de boa reputação, cheios de fé, cheios de sabedoria, cheios do Espírito, para cuidar daquele problema, para que eles pudessem se dedicar à oração e à palavra. E é nessa ordem. Paulo diz que antes de tudo, porque a oração é prioritária, antes de você abrir sua boca, vá orar. Antes de você dar aquela resposta que está aqui, engasgada, pronta para sair, vá orar. Antes de você tomar uma decisão, vá orar. Fecha o teu quarto. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Vá falar em secreto com o Pai. Paulo diz, antes de tudo,
peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Orar, interceder, suplicar por todos. Alguns estudiosos querem achar diferenças nessas palavras, mas parece que Paulo simplesmente usa sinônimos que insistem que a oração precisa ser persistente, de todas as formas. Ore, 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 em todo tempo. Como diz A. W. Tozer, ore, ore e ore até aprender a orar. E batalhe em oração. Ele fala sobre orarmos por todos os homens, os que nos são bons e os que nos são ruins, aqueles que nos agradam e aqueles que nos desagradam, aqueles que fazem parte do partido que eu votei e aqueles que são contra o partido que eu votei. É para orar por todos eles, indiscriminadamente. Quando a gente vê a parábola do filho pródigo, eu já aprendi que ali quem é pródigo é o pai. O pai é que é esbanjador, o pai é que derrama graça sobre tudo, o pai é que tem recursos infinitos para oferecer a todos. E a oração é um recurso que Deus nos dá para nós derramarmos sobre todas as pessoas. É interessante, você sai para evangelizar, quando sai numa campanha, e a gente só oferta assim, posso fazer uma oração por você? E todo mundo quer uma oração. E a gente pode abençoar as pessoas pedindo coisas boas para ela, para a vida dela, para o seu lar, para a sua família, coisas que Deus quer para todas as pessoas, coisas que Deus preparou para que todo ser humano pudesse desfrutar. Orar, interceder, suplicar por todos os homens, para que, por exemplo, haja essa graça salvadora sobre a vida de todos. Que bênção será se as pessoas que exercem autoridade sobre nós puderem encontrar Jesus Cristo. Você tem um chefe chato? Você tem um colega de trabalho que perturba a sua vida? Você tem um parente que atrapalha a vida da família inteira? Ore, ore, para que essa pessoa tenha um encontro com Cristo Jesus. Porque será o dia que ela tiver esse encontro com Cristo, vai haver uma transformação na vida dessa pessoa. Aquele que podia ser o perseguidor da família, passa a ser aquele que defende a família, o exemplo para a família. Então ore, interceda, suplique a Deus por todos os homens, para que haja essa manifestação da graça comum. Sabe, tem gente que está sofrendo, batendo cabeça, dando com os burros na água, porque não consegue sequer caminhar as coisas mais simples da vida. Não estou falando sobre salvação, mas seguir os valores cristãos numa sociedade. Gente que está envolvida com a mentira. Gente que antes de se salvar, está envolvido com a pornografia, por exemplo, e precisa ter salvação na vida dessa pessoa, para que se manifeste graça sobre a vida dessa pessoa. E a ação de graças por todos os homens, agradecer por todo ser humano. Porque todo ser humano é a imagem de Deus, dotado de capacidades, capaz de fazer o bem. Tem coisas que algumas pessoas, elas só vão se aproximar de Deus quando forem derrubando algumas barreiras sobre a sua vida. É interessante quando a gente participa de um casamento de um cristão, e um bom casamento cristão, uma cerimônia que leve o pensamento de quem está ali na cerimônia diante de Deus, olhando o casamento como algo especial, como uma bênção de Deus sobre a vida daquele casal. E é interessante que às vezes existem pessoas ali que estão com a sua vida matrimonial em frangalhos, a sua vida emocional em frangalhos, mas ele ouve aquilo que a gente está falando, aquilo que nós estamos fazendo, e ele fala, vocês estão certos. Pastor, que bênção essa palavra, que bênção essa cerimônia, porque apesar de eu estar com a minha vida toda em frangalhos, isso é o certo. E isso é um testemunho, é uma palavra, é um toque de Deus no coração dessa pessoa. Todos os homens são dignos da nossa oração, no sentido evangelístico, pois todos estão ao alcance do poder da cruz.
A gente chegou num nível que, ao invés a gente perdeu a visão evangelística. E a gente então passa a orar contra os que nos perseguem. Você já viu alguém assim querendo que o candidato que eu não gosto, eu quero que ele morra? Não é? Chegamos a esse ponto. E Jesus diz assim: orem pelos seus inimigos. Orem pelos seus inimigos. Intercedam por eles, porque se há algo que pode mudar a vida, o coração, a mente desse ser, é o Evangelho de Cristo. Então eu preciso interceder. Por isso que Paulo fala, antes de tudo, ore, interceda, suplique, para que alguém alcance o coração dessa pessoa, para que alguém leve uma palavra. Essa semana eu vi um pastor Israel Belo de Azevedo, tem uma Bíblia que ele preparou todo, e ele estava entregando para o presidente do Botafogo do Rio de Janeiro. Você conhece lá? Ele conhece bem o Flamengo. Mas o pastor Israel, e agradecendo assim, alguém que colocou ele em contato com aquele homem que está lá cuidando dos milhões de dólares do Botafogo, e entregando uma Bíblia para aquela pessoa. Olha, essa palavra aqui, ela tem poder. Se você a ler, Deus vai falar com você. Não sei onde nem quando, mas se você a ler, você vai ter um encontro com Deus através dela. Nós precisamos ter essa ideia, e Paulo nos chama para isso. Orar por todos, inclusive os que nos perseguem, para que eles possam ter esse encontro com Deus. Como nós falamos, às vezes Deus escolhe alguns para abençoar todos. Ele escolheu Abraão para abençoar todas as famílias da terra. Ele escolheu Moisés, agora você vai libertar o meu povo, porque o meu povo vai ser a testemunha que eu tenho diante de todo mundo. Ele escolheu Paulo, como nós vimos, quando Ananias fala para Deus, Deus, eu fiquei sabendo que esse homem veio perseguir as pessoas aqui na nossa cidade. Jesus lembra para Ananias, né? Ananias, vá, porque este homem é um vaso escolhido por mim, para levar a minha palavra aos reis e aos gentios. Eu vou lhe mostrar o quanto compete sofrer por isso. Deus escolhe alguns, mas para abençoar muitos, para abençoar todos, para alcançar todos. Por isso, orar pelos reis, para que Deus escolha um que possa chegar diante dele com a palavra de Deus, com o testemunho certo. E a gente sabe que há poder na oração. A oração que vai abrindo barreiras, não é? Tirando os espinhos. E a gente vai, por isso que ele fala com ações de graça, com muito louvor, como diz o cântico, para que eles sejam capazes de realizar o bem que glorifica a Deus. As autoridades que podem ajudar no ordenamento social. Que causa está a nossa cidade? Eu não ando mais, e por causa da distância, a gente sempre tem que estar com o Waze ligado lá, ou com o Maps, né? Então não ando mais sem o negócio ligado lá no painel. E acho que foi ontem que estava calor, a gente deixou o vidro aberto, a gente vai parando e já começa a levantar o vidro. E mesmo quando os vidros estão fechados, você fica assim, vem vindo uma moto, você já fica preocupado. Vem fulano atravessando a rua, você já fica preocupado. É a sociedade na qual nós vivemos, é a cidade na qual nós vivemos. Que difícil isso. Nós precisamos de autoridades que possam ajudar, que a gente tenha uma vida pacífica, tranquila e piedosa. Nós precisamos, antes de tudo, orar, suplicar, interceder. O Evangelho nos impulsiona a isso, a olhar para essa cidade com amor. Eu sei que alguns têm a oportunidade de ir embora para lugares melhores, mas Deus nos deu a oportunidade de amar esta cidade e interceder por ela. Terceira motivação, a motivação da missão. O Evangelho nos impulsiona para a missão. Veja no verso 7 e 8 que diz assim, para isso fui designado mensageiro e apóstolo, digo a verdade, não minto. Deus me fez mestre da fé e da verdade aos gentios, pois quero, pois, que os homens em todo lugar
Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem discussões. Paulo tem consciência da missão. Lembra que quando ele caiu lá em Damasco, na estrada de Damasco, Ananias foi e já avisou, Jesus avisou a Ananias, este homem é um vaso escolhido para mim, para levar a minha mensagem aos reis e os gentios. E Paulo tinha consciência que ele seria um apóstolo aos gentios. Depois ele fala com os outros apóstolos, eles realmente concordam. Pedro, Tiago, João, nós vamos aos judeus, mas Paulo vai aos gentios. E sabe o que Paulo faz com essa informação? Sabe o que Paulo faz? Segunda-feira, que homem que teve aqui segunda-feira? Quem veio aqui segunda-feira? O que Paulo fez com essa informação? Qual era o projeto dele? Aonde Paulo queria chegar? Aonde? Na Espanha. É para levar aos gentios? Então o projeto de Paulo era até o fim do mundo. Pensa que 2000 anos atrás, a Espanha chegava no Atlântico e ali acabava. Aquele mundo não conhecia nada além daquilo. Era o fim do mundo para Paulo. Paulo tinha essa consciência, eu preciso levar o evangelho aos gentios, às gentes. Então o meu projeto é passar por Roma e chegar lá na Espanha, pregando o evangelho. Qual é o dom, o ministério, o projeto que Deus deu na sua mão? E o que você faz com ele? Aonde você quer chegar com ele? Se o seu dom é cuidar de crianças, é cuidar de idosos, é ser professor, é cantar, é tocar, é evangelizar. Qual foi o dom, o ministério que Deus lhe deu e qual é o projeto que você tem para alcançar e realizar aquilo que Deus desejou através de você? Aquilo que começou em Damasco, um vaso escolhido, ia terminar na Espanha, se Deus assim o permitisse. Nós não sabemos se Paulo chegou lá, mas tudo indica pela personalidade dele, que ele conseguiu fazer uma viagem que alcançasse esses lugares mais longínquos do mundo conhecido de então. Também isso é para você, porque o Evangelho nos coloca na missão. Segunda-feira eu fiz uma proposta para os homens, vamos fazer uma viagem missionária. Eu fiquei muito feliz, porque muitos se entusiasmaram com isso. Eu não sei como fazer, pastor, eu preciso ser treinado. Mas eu acho interessante, eu quero ir. Eu quero fazer isso. Então, para nós aqui, cada um de nós tem dons e talentos que precisam ser colocados na missão, precisam ser colocados em prática para honrar e glorificar o nosso Deus. O Evangelho nos impulsiona para a missão. Eu fui salvo. Jesus morreu a minha morte e acabou com todo o poder da morte na minha vida. O que eu faço agora com essa liberdade que eu tenho? Eu fui envolvido pelo amor e pela graça de Deus. E Jesus nos dá aquela dica, olha, vocês receberam de graça? Deem de graça. Assim como Deus foi generoso com vocês, sejam generosos em proclamar esta graça e este amor de Deus a todos os povos. Eu quero concluir que a exclusividade de Cristo, aquele Cristo do qual nós lemos no início, lá em Colossenses, a igreja primitiva cantando sobre a supremacia de Cristo, ele está acima de todos e ele é único. Não há outro mediador entre Deus e os homens. Ele nos impulsiona, essa exclusividade de Cristo, nos impulsiona para a missão com Cristo. Nós precisamos nos unir, orar e fazer a missão. Essa é a tarefa. Paulo fala, antes de tudo orem por todos, para que esse evangelho alcance. E vamos todos nos dedicar à missão de proclamar esta mensagem, que há um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Você lembra? O evangelho gera a igreja. E o que a igreja faz? Pode falar aí. Protege e promove o evangelho. O evangelho gera a igreja promove e protege o evangelho gera a igreja.
gera mais pessoas na igreja, gera outras igrejas em outros lugares. Essa é a motivação que nós temos em Cristo Jesus. O Evangelho me gerou na igreja. E eu, como igreja, vou promover e proteger este Evangelho que fala do único mediador que há entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Amém?